A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra. Fale conosco, mude o nosso coração. Abra os nossos ouvidos para ouvir, e não só ouvir, mas viver a partir das verdades que estão nesse texto. Nos ensine a ser uma igreja fiel, nos conserve como uma igreja fiel à Tua palavra, ao Teu nome e à Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se a grande questão na semana passada era sobre o nosso maior inimigo, que aprendemos que não é Satanás, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se o problema da humanidade não é a corrupção externa somente, mas principalmente a corrupção interna, a grande questão dessa noite está ligado às pressões que o pecado e o mundo traz sobre o povo de Deus. Nós somos constantemente pressionados a ceder para o pecado. Não só somos tentados, mas somos pressionados. Se possível, fosse esmagados pela tentação que o pecado constantemente faz a nós. E cada um de nós sofremos um tipo de pressão diferente, e a grande questão da igreja de Tiatira é que ela sofria uma pressão interna, de dentro. Uma igreja que na semana passada, nós vimos uma igreja que no mesmo ambiente, debaixo da mesma palavra, alguns estavam perdidos e outros fiéis. Essa igreja, ela está sofrendo uma tripla divisão. Jesus vai tratar com aqueles que estão, os filhos de Jezabel, assim como ele disse: matarei os filhos dessa mulher, os seus discípulos mais fiéis, que estão entregues às doutrinas dela. Ele vai falar daqueles que estão sendo tentados, pressionados, eles não sabem para que lado que vai, e os fiéis, porque sempre tem os fiéis dentro da igreja de Jesus. Mas esse tipo de pressão, que talvez, como o Anderson colocou na semana passada, ele deu um exemplo do casamento, e parece de um marido insatisfeito, ou uma esposa insatisfeita, que parece que nada agrada. Jesus não é assim. Porque na semana passada nós vimos uma igreja fiel, que está disposta a dar a sua própria vida, mas Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem. E a questão, meus irmãos, não é que Jesus está insatisfeito com a fidelidade daquela igreja. A questão é que se eles permanecerem do jeito que eles estão, eles deixarão de ser fiéis. Se o falso ensino permanecer no meio da igreja, a tendência é que aqueles que são fiéis à Escritura, são fiéis ao Evangelho, deixarão de ser fiéis. E a cidade consequente de Pérgamo é Tiatira. E está acontecendo de fato isso. Uma igreja que os irmãos não só estão sendo pressionados, mas muitos já passaram para o outro lado, já cederam
ao falso ensino. E estão vivendo debaixo do ensino dessa maneira. Então, o título do sermão de hoje é Vencendo a Sedução do Falso Ensino. E nós somos tentados a ceder quando o negócio dos sonhos estão diante de nós. Quando aquele negócio que a gente vai fechar aqui vai mudar a nossa vida. E alguém diz, mas para fechar esse contrato você precisa só sonegar aqui ou corromper ali. A gente pode fechar, vai mudar a sua vida, mas você precisa ceder ao pecado. E esse tipo de pressão que acontece no nosso coração, e somos tentados muitas vezes a ceder, nos corrompe, começa como um grão de mostarda, mas quando a gente vê novamente, é uma árvore frondosa no nosso coração. É algo espetacular no nosso coração. O pecado, ele nunca começa gigante de uma vez, ele começa pequeno e vai tomando forma. É como um câncer, porque ele se alimenta da nossa cobiça, do nosso próprio coração. Ou quando na faculdade ou na escola nós somos tentados a ceder. Ah, mas não é bem assim como diz a igreja. Não é bem assim como diz o pastor, que ele é retrógrado, ele é antigo. O livro, a Bíblia é antiga, não se aplica aos nossos dias. O que importa é o agora, o que importa é o que cremos agora. E somos tentados a ceder, a negar aquilo que de fato cremos. Ou quando a imoralidade sexual pressiona o nosso coração. Quando aquela voz interna diz, é só um vídeo, vê de novo. Ou é só um adultério, não tem problema, ninguém vai descobrir. Somos pressionados. Ou quando aquilo que o nosso coração tem bastante apreço. A gente ama muito isso, mas isso nem é um problema, isso nem é pecado. Mas aquilo domina o nosso coração. E a pergunta que a gente precisa responder é: quem é você? Quem sou eu? Quando estamos sob pressão. Porque Isaías vai dizer que aprove a Deus moê-lo. Deus não só entregou o seu filho para o sacrifício, mas moeu o seu filho. E quando Jesus foi esmagado, o que saiu dele foi amor, graça, misericórdia. E às vezes nós, como somos moídos, esmagados, o que sai é ira, discórdia. Porque quando somos pressionados, revelamos de fato quem somos. Quando a nossa esposa nos irrita até o extremo, e aí a gente esbraveja com ela. Como Anderson sempre diz, esse é você. Esse sou eu. Ou quando o marido estressa a sua esposa até o extremo, e ela, vou matar esse homem. Esses somos nós. Ou quando qualquer outra pessoa, meus irmãos, o patrão, o trabalho, o dia a dia, as pessoas, o trânsito, que é terrível, ou o nosso concorrente, quer nos destruir, quando nos pressiona, o nosso coração revela quem de fato somos. E essa é a grande questão da igreja de Tiatira. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. E para isso nós precisamos entender o contexto histórico e cultural de Tiatira. E vamos seguir uma mesma metodologia que temos trabalhado com as cartas. Vamos trabalhar em 4 pontos. O primeiro ponto, está na aula de culto aí, o contexto de Tiatira. No segundo ponto, vamos tratar sobre o conhecimento de Cristo sobre aquela igreja. No terceiro ponto, vamos trabalhar o juízo que Jesus trará àquela igreja. E em quarto e último ponto, as promessas que Jesus traz para aquela igreja. Então, dentro desse primeiro ponto, sobre o contexto de Tiatira e o Cristo que se revela a essa igreja, nós precisamos perceber o contexto histórico e cultural de Tiatira, porque vai fazer muito sentido para a mensagem, se a gente conseguir compreender o que é aquela cidade, como aquela cidade funciona e como aquela igreja está sendo pressionada. Então, se a cidade de Pérgamo, que foi o sermão da semana passada, era uma potência intelectual, política e religiosa, a cidade de Tiatira era a menos importante entre as 7 cidades mencionadas no livro. Era um centro urbano e comercial próximo a Pérgamo e Sardes. Então, era um lugar, a cidade de Tiatira estava localizada
onde o comércio passava por ela o tempo inteiro. As pessoas iam para Sardes, iam para Pérgamo e passavam por ela. Então, por mais que era a menor cidade entre as 7, era uma cidade ainda muito movimentada pelo comércio. E a grande questão do comércio de Tiatira é que ela era separada por associações, ou guildas, ou comunidades. Então tinha a comunidade dos sapateiros, ou a associação de sapateiros. Então todos os sapateiros precisavam fazer parte da associação para conseguir trabalhar na cidade, ou vendedor de tecido. Cada associação tinha um departamento e as pessoas precisavam adentrar essa associação para poder trabalhar. E a grande questão é que essas associações, elas não eram só associações comerciais, mas também religiosas. Então, cada associação tinha também aquele Deus que eles tinham muito apreço. E para fazer parte, a gente tinha que meio que burlar ali, dizer, não é... Jesus não se importa tanto se eu for lá nas reuniões da associação da marcenaria, que é onde eu trabalho, e a gente adorar lá um Deus qualquer, a gente vai comer a comida lá, sacrificada, e depois a gente vai para casa, a gente volta para o culto e está tudo bem. Porque é melhor que eu ceda à pressão externa do que eu morra de fome. É melhor que eu viva um evangelho duplo, onde eu adoro Deus e a Baal, mas que eu viva bem, que eu tenha dinheiro, que eu tenha condições. E se fosse, meus irmãos, hoje, seria que hoje as coisas estão muito ocultas. Porque é interessante quando a gente vai perceber a Escritura, todos os povos têm seus deuses. Quando a gente olha o Antigo Testamento, todos os povos têm seus deuses, adoram esses deuses, cultuam esses deuses. E de repente, a nossa sociedade, o mundo no geral, parece que os deuses sumiram. Já não existe os cultos massivos, porque antigamente era um povo inteiro que adorava aquele Deus. Hoje é meio que velado, oculto, mas eles estão aí. Eles estão na rede social, eles estão em práticas que são ensinadas constantemente, até mesmo dentro das igrejas, para que nós cedamos. Porque não é bem assim. A gente pode amar o dinheiro e amar a Deus, não tem problema. Não é tão assim. Eu não estou fazendo algo tão grave. Eu só quero um pouquinho mais de dinheiro. Não tem problema viver uma vida libertina e ser cristão. Esses dias até ouvi uma jovem que se revelou que não é mais cristã agora e tal, pelo menos é como consideram ela. E ela disse que não tem problema cantar músicas com cunho sexual e cantar música para Deus, porque Deus recebe a mesma coisa, é tudo arte. Não tem nada a ver, isso é coisa de religião. Religiosos fazem isso. Então não tem problema de a gente falar coisas com conotação sexual e cantar e dançar essas questões e cantar que eu amo Jesus porque é tudo arte. Então está tudo no mesmo lugar, não tem problema. Esse tipo de ensino é um ensino que está fluindo dentro dessa igreja. Então, não só os deuses que estão nas guildas, nas associações, mas o deus principal de Tiatira era Apolo, o filho de Zeus. As pessoas tinham por muito apreço o Apolo. E não à toa, a gente percebendo essa questão de Tiatira, sobre o seu comércio, como ela funciona, como essas guildas trabalham, Jesus se apresenta à igreja de Tiatira dizendo: estas palavras são do Filho de Deus. E ele está claramente, essa é a única vez que essa menção de Jesus, o Filho de Deus, aparece no livro de Apocalipse. E ele está claramente dizendo para a cidade de Tiatira: Apolo não é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus está, de fato, dizendo para a igreja que está sofrendo pressões, não só de Jezabel, mas da cultura num todo, onde tem um senhor, ou o que eles dizem que é senhor, que é Apolo, que é o grande Deus daquela cidade. Jesus está dizendo: Apolo não é nada, Jesus é o Senhor de Tiatira. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E não só isso, ele se revela como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como um bronze reluzente ou um bronze polido. E isso, irmão, todas essas questões sobre o Filho de Deus, sobre os olhos de fogo e os pés como bronze, faz total sentido para um cidadão de Tiatira. Ele sabe do que João está escrevendo, ele sabe como o Cristo está se mostrando. Não é Apolo,
Jesus é. Não é a Jezabel que vocês têm que temer. Não é essa mulher que está ensinando e incitando a igreja a se desvirtuar, mas ao Cristo que tem os olhos como chama de fogo. É a este que vocês devem temer. É a este, João está dizendo, é a este que tem os olhos, que o fogo o consome. O próprio Cristo diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos for bom, todo o corpo é bom. E os olhos dele têm fogo, ira, justiça. Ele está dizendo, eu estou vendo vocês. Eu estou vendo o que esta mulher está fazendo. Não temam essa mulher. Temam aquele que tem os olhos como chama de fogo. E aquele que tem os pés como bronze polido. O bronze na Escritura fala de juízo. Moisés, quando levantou a serpente no deserto, era uma serpente de bronze. Todo aquele que olha é curado. O bronze fala de juízo na Escritura, e ele está dizendo, os pés são como um bronze polido. E uma das principais atividades em Tiatira era o bronze. Eles também sabem do que Jesus está falando. Se fosse aqui, seria os pés como aço, né? A gente fala Celon, a gente sabe o que é. Esse Senhor, que não é Apolo, está vendo e dizendo, eu vou julgar vocês. Eu vou julgar não só vocês, como principalmente essa mulher. Então, irmãos, vamos dar sequência para o segundo ponto. Se já entendemos como funciona a cidade de Tiatira, entendemos como Cristo fez questão de se revelar, agora nós precisamos ver aquilo que Jesus diz sobre a igreja de Tiatira. No verso 19. A Bíblia diz assim, conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Então, Jesus está dizendo algo que antes começou o culto, dizendo, eu conheço vocês. Como ele disse a todas as igrejas, eu conheço as suas obras. E, meus irmãos, eu não sei vocês, mas essa igreja é uma igreja que funciona bem demais. Olha que beleza. Que é um contraste com Éfeso. Que se Éfeso expulsa os falsos líderes, mas perdeu o amor. Tiatira não, Tiatira ama. E Tiatira não só ama, como ela ama mais hoje do que no começo. Ela não só tem fé, mas ela tem fé mais hoje, quando o texto foi escrito, do que quando ela foi plantada. Então não é uma igreja que, se você chega no Instagram dela e diz, que linda igreja, como essa igreja funciona, olha como os cultos são belos, como o louvor é magnífico, eu vou para lá. E esse é um retrato que muitos de nós que estamos aqui hoje passamos por elas. Esse é um texto muito difícil de pregar, de falar, até que foi eu que escolhi, mas não devia, porque mexe muito comigo e é muito terrível ver igrejas que se perderam por aparência. E Tiatira não é só aparência, muitos que a gente vira era aparência. Porque é o próprio Cristo está dizendo, não é ninguém que está testemunhando sobre a igreja. Jesus está dizendo, vocês amam. Vocês têm fé, vocês perseveram, vocês servem muito, vocês fazem muito. Vocês são uma igreja vibrante. Mas muitas vezes, ao contrário também de Éfeso, que o antes disse, né, o título do sermão era uma carta aos reformados. E quando eu estava pensando no texto, eu pensei, não é muito a nossa, né? Tiatira. Não, e não é mesmo como igreja. Se os falsos líderes não apareceram, eles vão aparecer aqui. E certamente não vão se criar. Não irão se criar. Desde que eu cheguei aqui, a gente só fala de uma coisa.
A igreja precisa guardar o evangelho e expulsar os falsos líderes. Mas eles vão aparecer, porque eles apareceram aqui. Eles apareceram em Éfeso, que tinham pastores como João, teve, como Paulo, e eles apareceram lá. Porque eles aparecem, eles vão aparecer. Não se criarão. Mas esse texto não fala muito somente da comunidade, mas fala como cada um de nós, como pessoa. Quando somos pressionados a ceder ao pecado e à tentação e nos entregamos a eles. E às vezes nós damos como desculpa o fato de, mas eu faço tanta coisa boa, mas eu sou tão bom, eu sirvo tanto, eu amo tanto, eu tenho fé, eu creio, eu persevero. Mas existem questões dentro do nosso coração que nós estamos como um câncer alimentando dia após dia. E, meus irmãos, não é uma questão só do juízo de Deus, é uma coisa natural. O câncer vai destruir o corpo humano, exceto se houver como retirá-lo. E se nós não retirarmos o falso ensino não só da IBR, mas de nossas casas, do nosso coração, não tem jeito. A igreja vai prosperar, mas alguns de nós ficaremos para trás. Porque o Cristo está limpando Tiatira. Mas muitos irmãos já são chamados como filho desta mulher, que pervertem o povo de Deus. E é essa mulher, que é um caso que é singular nas igrejas em Apocalipse. Porque assim, na semana passada, Jesus vai tratar como Balaão e os nicolaítas, no geral, de forma geral, como uma classe de pessoas na igreja que estão seguindo o falso ensino. Aqui ele dá a uma pessoa. Ele diz, esta mulher. Que provavelmente os historiadores dizem que o nome dela não era Jezabel. Mas Jesus está fazendo menção àquela Jezabel, a esposa de Acabe, rei de Israel. Aquela mulher que, por incrível que pareça, o significado do seu nome é puro, pureza. Ela é a primeira que introduz Baal no culto ao povo de Deus. A mulher que tem o nome de pureza torna o povo de Deus impuro. E não é à toa que Jesus está chamando esta mulher que perverte o povo em Tiatira de Jezabel. Porque se há muitos falsos que estão rondando a igreja, essa mulher, como na semana passada, o termo aqui no português até parece, porque lá vocês têm aí no meio de vocês os nicolaítas e as doutrinas que seguem a doutrina de Balaão, aqui diz tolera Jezabel. Só que esse termo tolerar não é só que eles convivem com ela numa boa. Eles facilitam a vida dela no meio da igreja. Eles não só não confrontam, como dizem, ela é uma mulher, ela é profetisa. Então não é só uma igreja que está tudo bem se tem um falso aqui. Eles dão o púlpito para ela ensinar. E por isso que os historiadores vão dizer que essa mulher provavelmente era alguém de muita importância no meio da igreja. Ou ela era esposa do pastor, ou ela era esposa de alguém muito importante na cidade. Porque eles não conseguiam dizer não para ela. Então ela tinha livre acesso à igreja e ela podia fazer o que queria. E, meus irmãos, essa mulher, ou esse ensino, ou essa mentalidade que está sobre essa mulher, não tem nada a ver com mulher e o machismo, não tem nada a ver com isso. A gente vai ver as igrejas de Apocalipse, são sempre homens, mas dessa vez era uma mulher. Então não tem nada a ver com isso. Mas essa mulher, que tinha muita influência na igreja, ela tem uma mentalidade e um ensino de muitos homens que vemos hoje. E eu queria descrever, que talvez você lembre de onde você veio, ou para onde você está indo, ou para que eu e nem você sejamos esse tipo de líder, ou esse tipo de homem, ou esse tipo de mulher. São líderes que têm essas características. Está aí na hora de culto, na página 5. São líderes que roubam da igreja a glória que é de Deus. Essa mulher, Jesus vai dizer, ela mesmo se intitula profetisa. Ela acordou um dia pela manhã e disse, eu sou profetisa. E a igreja endossa isso. E existem muitos desses no meio da igreja. Homens que tomaram para si uma glória que não pertence a eles. Do ministério. E dizem, eu sou
eu faço, eu conheço, eu tenho. São líderes que manipulam a igreja para o seu próprio bem e prazer. Eles brincam com as emoções das pessoas. Brincam com o casamento das pessoas. Brincam com a mente das pessoas. São igrejas, irmãos, que são como Babilônia. Num instante, está todo mundo no mesmo propósito, construindo algo para tocar o céu. Pelo menos é o que eles dizem. E num outro instante, estão todos confusos. Já não falam ninguém mais a mesma língua. E não conseguem falar. Ninguém se entende mais. Porque os líderes manipulam. E agora aquele meu irmão, que eu tinha muito apreço, por causa de fofoca e intriga, eu já odeio meu irmão. E o casamento que passa por dificuldade, eles manipulam. Porque é melhor ter vocês feridos dentro da igreja. Porque eles conseguem dominar vocês. Do que se vocês forem sadios. Para ouvir a mensagem do evangelho e dizer, isso não é o evangelho. Você está tão preocupado com coisas importantes da sua vida, com o seu filho que está na droga, com a sua esposa que não quer saber de Deus, ou com o seu marido que não ama o Senhor. Você está tão preocupado com o seu marido que tem amantes e eles gostam desse ambiente. Eles se alimentam desse ambiente. São líderes que seduzem o povo à imoralidade. A imoralidade espiritual termina sempre na imoralidade sexual. E aqui, quando fala de imoralidade, diferente de Pérgamo, a ideia não é que, de fato, as pessoas estavam tendo imoralidade sexual. A imoralidade que Jezabel praticava, tanto a de Acabe, quanto essa aqui, era espiritual. Ela se prostituía na adoração de outros deuses, assim como a primeira Jezabel fazia. Só que toda imoralidade espiritual, toda vez que alguém trai o seu Senhor, toda vez que nós amamos outros ídolos, se você já teve problemas com isso, você certamente sabe onde termina isso. Com problemas sexuais. E, meus irmãos, dificilmente você vai ver algum líder dessas igrejas no púlpito dizendo essas coisas. Pode ter outros deuses. Eles não vão dizer assim, abertamente. Mas eles dizem, não tem problema. Não tem problema, meus irmãos. Se vocês agora amam a teologia da prosperidade, não tem problema. Dá aqui um pouquinho, dá um pouquinho que Deus te dá mais. Isso é doutrina de demônios. Quem disse isso foi Satanás. Se você fizer, Jesus, eu te dou. Se você fizer, eu te dou. O nosso Senhor não é assim. O Senhor não troca, não barganha. Ele nos deu, nos dá. E a única coisa que nos resta é entregar. Por graça. São líderes que falam em nome de Deus o que o Senhor não disse. Essa mulher diz, uma doutrina da igreja era os segredos que ela conhece, os segredos de Satanás. Ela conhece os segredos de Satanás. São doutrinas, meus irmãos, são pessoas que falam coisas que são inacreditáveis, que ensinam coisas que são terríveis e muitas vezes vão de contra a palavra de Deus. E abandonam a palavra de Deus para viver sobre visão e revelação. Quem aqui nunca viu, né? Uma grande revelação. Tem uma revelação para você, meu irmão. E muitas vezes essas revelações vão contra aquilo que o Evangelho ensina. Por quê, meus irmãos? Esses líderes querem a glória para si. Como o Anderson sempre cita aqui um trecho de um sermão do Jonas Madureira, que diz sobre os presbíteros, os verdadeiros presbíteros se doam, entregam, dão, nunca querem para si. Mas essa mulher está ensinando naquela igreja que ela sempre recebe, ela sempre tem, ela domina, ela controla.
Eu conheço algumas pessoas que sofreram os danos de uma igreja como Tiatira. E recentemente eu tive com uma delas. E o meu coração se desesperava, porque ela descrevia exatamente, sem saber, como a mente dela está perturbada e confusa. Exatamente o que essa mulher estava ensinando nessa igreja. Confusão. As pessoas que pertencem a esses ambientes, eles não sabem mais o que é a palavra de Deus e o Evangelho. E o que é, porque o pastor, ele tem a autoridade de Deus, ele fala que Deus diz para ele, e as pessoas confiam nesse homem, mas é mentira. E as pessoas sofrem, morrem, desistem, abandonam o Evangelho, por causa de homens que resolveram destruir o povo de Deus. E não só isso, meus irmãos, eles não se arrependem. Porque nós pecamos, nós falhamos. O melhor de nós cai. Cai. Davi era um homem excepcional. Desde muito novo, amava o Senhor. Protegia as ovelhas de seu pai. Mas cresceu e caiu, porque homens caem. Abraão caiu. Moisés caiu. É uma regra, irmão. Nós devemos cair? Óbvio que não. Mas acontece na caminhada. Mas esses homens, esses líderes, eles não se arrependem. Toda vez que eu oro, quando termino o culto aqui, eu digo, Deus, obrigado por essa casa. Porque eu sei como eu cheguei aqui. Eu sei como eu estava descrente, cansado de ver homens que eles querem... Eu tinha um lema no meu coração que o antes mudou ele. Que pastor nunca erra. Vocês já viram o pastor errar, irmãos? Mas o Anderson mostrou, não, o pastor erra assim. Não que ele fez nada, mas ele... Até eu disse para ele, cara, você não errou, não foi. Mas ele, não, eu quero te pedir perdão, meu irmão. Eu falei, não, tá tudo bem. Você não errou, cara. Mas eu nunca tinha visto um pastor pedir perdão, porque o pastor não erra. Não falha. Estão sempre certos. Porque não se arrepende, já não consegue ver o seu próprio coração. E é nesse lugar onde pessoas estão sofrendo, confusos, como em Babilônia, que Jesus está dizendo, eu vejo vocês. Eu conheço vocês. Eu sei quem é cada um de vocês. Eu sei o que está no coração de cada um de vocês. E talvez, meus irmãos, quando eu estava lendo o texto e percebendo essas questões do texto, talvez se você estivesse diante de alguém, os homens aqui, né? Porque os homens são mais ferozes. Com um homem que ele abusa da sua esposa, da sua noiva, que ele a machuca, que ele fere ela, que ele é rude com ela. E agora você tem a oportunidade de estar diante dele, você o vê em ação, machucando a sua esposa. Qual a sua atitude? O que você faria? Porque nesse texto a gente vê o que Jesus faz. E no terceiro ponto desse sermão, que é o juízo do Cristo. No verso 21, Jesus começa o seu juízo. Ele está vendo alguém que está desvirtuando a sua noiva, pervertendo a sua noiva, induzindo sua noiva a se deitar com outros deuses. E ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer. O Senhor, para aplicar o seu juízo, ele age com graça e longanimidade. Eu não só quero perdoar, mas eu vou dar tempo para que ela se arrependa. Eu não só quero que ela mude, mas eu vou ser paciente. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na destruição do ímpio. Mas Ele dá tempo.
E talvez, meus irmãos, a grande questão aqui de Tiatira é que essa vida de muitas obras, às vezes, deixa oculto no nosso coração os nossos pecados favoritos. E não só essa mulher, não só Jezabel, como ela é tratada aqui, mas nós, cada um de nós, eu e você, muitas vezes, para esconder os nossos pecados, nós fazemos, nós entregamos, nós queremos amar mais, ter mais fé, e a gente quer ser mais piedoso. Mas muitas vezes, o que nós estamos querendo fazer é esconder os pecados do nosso coração. Nós estamos alimentando ele no secreto e mostrando uma vida perfeita, no geral, no público. E é isso que Jesus está tratando nessa igreja. Vocês estão fazendo muita coisa, mas vocês estão escondendo alguns. Vocês estão alimentando, vocês estão tolerando, vocês estão permitindo que essa mulher perverta vocês. E essa paciência e graça e longanimidade não é só para os irmãos que são fiéis, mas para esta mulher. Porque o nosso Deus é gracioso. E Ele quer sempre que nós nos arrependamos. Só que Ele diz algo também muito interessante. Em Romanos, Paulo vai dizer, não desprezemos a bondade, nem a severidade de Deus. Então nós não podemos desprezar que Deus é bom. E nós devemos nos apegar à bondade de Deus. Mas jamais esquecer que Ele é severo. E assim como Ele deu tempo, assim como na construção da arca, se passaram 100 anos do início da construção, até que a chuva viesse. O Senhor deu 100 anos de longanimidade e graça para que um povo inteiro, o mundo inteiro se arrependesse. Mas eles não quiseram se arrepender. Jesus foi para o Pai, tem mais de 2000 anos. E é graça e longanimidade para que nós nos arrependamos. Até que Ele venha. E Ele virá. Ele virá. Assim como a chuva veio naquele dia onde ninguém mais esperava. Noé é doido. 100 anos construindo esse trem. Olha que família de doido. Esse homem é doido. Até um dia, meus irmãos, que as portas da arca se fecharam e só havia pranto e ranger de dente. Só havia terror na escuridão do mundo. Porque Ele é longânimo, mas é severo. Então o juízo de Deus começa com graça. Eu vou dar tempo, Robson, para você se arrepender. Eu vou te dar tempo. Mas não despreze a severidade. Porque no verso 22 ele diz, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Graça, paciência, longanimidade, disciplina. Eu vou disciplinar eles. E aqui Jesus está fazendo a separação dessa igreja. Que primeiro ele diz, eu vou trazer doença para ela, e aqueles que com ela cometem adultério, também vão sofrer essa doença. Disciplina, eu vou disciplinar vocês. Eu vou colocar vocês na cama. Para que vocês temam o meu nome. Essa é a parte da igreja que está na dúvida. Eles estão para lá e para cá. Uma hora eles querem o Senhor, outra hora eles querem Baal. E Jesus está dizendo, eu vou discipliná-los. Mas no verso 23 ele diz, matarei os filhos desta mulher. Aqui é a galera que eu sou chamado de filhos. Eles não só seguem, mas eles amam, eles veneram. E o Senhor está dizendo, eu vou matar os filhos dessa mulher. O Senhor vai trazer morte e sofrimento sobre aquela igreja que já não ama mais o Senhor, que já abandonou o Evangelho há muito tempo. Meus irmãos, nós sabemos que os falsos presbíteros, os falsos profetas,
qualquer coisa que queiram se chamar, não irão se criar aqui. Não irão se criar. Vão aparecer, mas não irão se criar. Nós sabemos disso. Mas o que nós precisamos cuidar é como o nosso coração se dá no nosso trabalho, na nossa casa, o que vemos, o que ouvimos, a quem ouvimos, a quem abrimos o nosso coração. Porque certamente os ensinos dessa mulher começou como um pouco de fermento. Era só uma ideia, era só uma questão que ela colocou. Vocês não acham que é assim, meus irmãos? E aí daqui 2 semanas, tem uns 3 já, né? Realmente, é assim. Daqui 1 ano, uma grande parte da igreja está levedada, a massa levedou, por causa do pouco de fermento. Então nós precisamos cuidar da IBR, e principalmente da nossa família e do nosso coração. E Jesus termina esse juízo com o primeiro daqueles irmãos que estão para lá e para cá. Ele diz: eu vou trazer doença. Para os irmãos que já estão entregues, ele diz: eu vou matar os filhos dessa mulher. E para a terceira parte da igreja, no verso 24, diz: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tem uma questão aqui sobre os profundos segredos de Satanás, que é um ensino que eu ouvi uma pessoa recentemente confusa por causa desse ensino, que o Grant Osborne vai dizer que o que ela ensinava era que só podemos vencer o pecado se estivermos provados do pecado. Como que você vai dominar uma coisa se você nem provou? Então você prova, e aí para mostrar que você é forte, que você é bom, aí você domina o pecado. A cara do pastor é: como assim? É ilógico. Mas esses eram os ensinos dela. Porque no fundo, meus irmãos, ela sabe que se a gente provar e se entregar ao pecado, é ele que nos domina. E se aqueles irmãos que criam nessa doutrina, ao simples fato de se deixar levar pelo pecado, ela já não precisa fazer mais nada. O pecado faz o resto. Domina, escraviza e mata as pessoas. E por mais estranho, eu ouvi uma pessoa dizendo isso esses dias, essa menina, né, que era do gospel, que migrou, sobre: a gente precisa provar, a gente precisa descobrir as questões. A gente precisa. Porque como é que você é forte? Quando o nosso Cristo diz que a gente de fato não é forte. Quem venceu foi Ele. A gente vive sobre o mérito dele, não no nosso. A Bíblia diz que a gente não tem que lutar se entregando contra o pecado, se foge da aparência dele. Não, você não é o José, saiu vazado. Falou: não dá, eu não consigo essa luta. Deixou roupa, honra, tudo para trás. Não, é melhor eu perder essa honra, as pessoas falando que eu estou nu e violentei uma mulher, do que eu ofendo o meu Deus. Porque não dá para vencer. Mas ela ensinava isso, e é muito estranho realmente, né? Mas se Satanás convenceu os anjos, quem somos nós? E o Senhor vai dizer sobre esse ensino: disse: eu não porei outra carga sobre vocês, apenas apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então, meus irmãos, desprezem, isso que Jesus está dizendo, desprezem os segredos de Satanás. Se apeguem ao evangelho que vocês têm. Se apeguem à palavra de Deus que foi anunciada a vocês. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém, ou até eu mesmo, ou um anjo vos pregar um outro evangelho, que não seja este que temos anunciado, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo está dizendo: até eu posso cair nisso aqui. Se eu aparecer a vocês e anunciar outra coisa, me desprezem, me amaldiçoem, mas se apeguem ao evangelho. Se apeguem à palavra de Jesus, se apeguem ao verdadeiro evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se apegue ao que vocês têm até que eu venha. E o que resta a nós, a IBR, a não ser se apegar com tudo que somos e temos,
o Evangelho de Cristo Jesus. Se apegar às doutrinas da graça, à bondade de Deus que nos salvou. O que nos resta a não ser nos apegar a ser uma igreja fiel, verdadeira, que mantém de pé a palavra de Deus, até que Ele venha. E se todas as igrejas do mundo se perverterem? Até que Ele venha. E se nenhum mais, irmãos, quiser se apegar ao Evangelho, a IBR vai se apegar ao Evangelho, até que Ele venha. Por fim, meus irmãos, o último ponto, Jesus deixa duas promessas para aqueles irmãos que são fiéis ainda, que não se renderam à pressão daquela mulher no meio da igreja. No verso 26, o Senhor diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E diferente das outras igrejas, que ele começa dizendo, aqueles que têm ouvido ouçam, ele termina dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se o Senhor está revelando que Ele conhece a sua igreja, conhece o seu povo, Ele diz, eu sou aquele que sonda mentes e corações. E esse mentes e corações é literalmente o rim, que para o hebreu é o centro da sua razão e emoção. O Senhor está dizendo, eu conheço o centro, não só o que você faz, mas o que você pensa, e não só o que você pensa, mas quando você começou a pensar, eu conheço. Eu não sei só como você termina as suas questões, mas quando você começa, a intenção, aquela primeira, o Senhor conhece. Ele disse, eu estou vendo, e não só observando, mas com os olhos que trará juízo. Então a promessa do Senhor, ele cita o Salmo 2, que diz, ele as governará com cetro de ferro. Tem uma observação do Osborne, acho que está na página 6 aí, da ordem de culto. Página 6 da ordem do culto, que fala sobre ele despedaçará os seus inimigos. Diz assim, a violência contada no cetro de ferro e no despedaçar do vaso de barro é simplesmente forte demais para governar e reger, que é como está a minha tradução aqui, né? Ele governará, e a segunda parte está despedaçará, mas algumas traduções diz governar e reger. Ele governará as nações e regerá. Mas o Osborne está dizendo que isso é simples demais. É mais forte do que isso, do que Jesus está falando. A vara de ferro, ou o cetro de ferro, nesse contexto, provavelmente não é o cetro do rei, mas o cajado do pastor. Um pedaço comprido de madeira, com a ponta de ferro, para matar animais que ameaçam as ovelhas. Então o que Jesus está dizendo é, esta mulher que está no meio de vocês, eu virei como um pastor, para dominar a minha igreja. E eu vou despedaçá-la, assim como ela foi despedaçada e os cães comeram a primeira Jezabel, que é assim que ela morre. Ela é lançada do alto do prédio e ela é despedaçada quando cai no chão. E os cães comem, que é assim que é a profecia. É dito sobre ela. Ela diz que vai matar Elias, mas o profeta diz, não, os cães comerão a sua carne ainda hoje. Então ela é lançada pelos eunucos do alto do prédio, cai despedaçada, e os cães comem o corpo dela. E Jesus está dizendo, eu vou despedaçar os falsos líderes, os falsos profetas. E como que ele vai fazer isso? Com o seu cajado, que tem uma ponta de ferro, que mata os animais que perseguem as suas ovelhas. Então o Senhor está fazendo uma promessa para aquela igreja. Eu vou despedaçar todos os falsos líderes que não se arrependem, que não voltam atrás, que insistem em destruir o povo de Deus. E essa, meus irmãos, é uma promessa que precisa trazer temor ao nosso coração e esperança de que a igreja de Jesus sempre será purificada por Ele. Porque por mais que Ele é longânimo e dê graça e favor a esses falsos, Ele irá despedaçá-los
com a sua própria mão. E não só isso, como ele vai dizer do vaso de barro que é despedaçado, era como os reis faziam naquele tempo. Escreviam os nomes dos seus inimigos, pegavam os seus vasos e lançavam ao chão, para que ele fosse despedaçado, e assim eles estavam decretando a sua vitória. Então o Senhor está dizendo, eu vou pegá-los como um vaso de barro e despedaçá-los ao chão. E a segunda promessa é que a igreja receberá autoridade para julgar. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja vai receber autoridade para julgar junto ao seu Cristo. Então aqueles irmãos que estão sofrendo pressão e sendo perseguidos, estão recebendo a promessa de que essa mulher que pressiona vocês, que persegue vocês, vocês vão julgá-la. Vocês vão trazer juízo, não só sobre ela, mas sobre todos os inimigos de Deus. E para terminar, eu queria trazer 3 aplicações rápidas, para a gente terminar. E a primeira aplicação, meus irmãos, para a nossa vida prática, é que as nossas boas obras não justificam os pecados que cultivamos no oculto. Aquilo que nós fazemos de bom, assim como Tiatira, não justifica os pecados que nós estamos nutrindo no nosso coração, dia após dia. O Senhor não é um Deus insatisfeito, mas o Senhor não quer um povo pela metade. O Senhor quer uma noiva por inteira. Ninguém aqui aceitaria casar com uma pessoa que de manhã está com você e à noite está com outro. Que uma hora ama você, mas uma hora ama um outro. E o Senhor quer a sua noiva por completo. E eu sei que a gente luta contra pecados. E eu sei que a gente cai em pecados. E a gente precisa lutar contra os pecados. Nunca se entregar. Mas nós também não podemos alimentá-los no oculto do nosso coração. A segunda aplicação é que não podemos desprezar a bondade e a severidade de Deus. Eu até falei um pouco sobre isso. Ele nos dá tempo para se arrepender. É longânimo. Mas certamente trará juízo sobre toda iniquidade. Nada, nenhuma iniquidade ficará de pé quando o Senhor da glória se manifestar. E o terceiro ponto é a esperança aos que sofrem ataque dos falsos profetas. Ele despedaçará cada um deles. E que às vezes, eles, mesmo longe, eles perseguem. Fala mal, como a gente conhece uma história aqui, né? Mas o Senhor trará juízo quando vier em glória. Amém, meus irmãos? Queria orar para a gente encerrar esse período. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado sobre o seu povo. Nos livre, Senhor, dos ensinos de demônios. Nos livre do falso evangelho. Nos ensine a manter de pé a bandeira do evangelho nessa casa. Que a tua palavra sempre seja a única verdade que sustenta o nosso coração. Nos livre de ser os falsos presbíteros. Nos livre de ser homens que não temem o Senhor, mas nos dá temor para anunciar a palavra do Senhor, nos dá temor para viver de acordo com as verdades do Evangelho. Fortalece essa casa, essa igreja, para se apegar com tudo que tem ao Evangelho, até que o Senhor venha. Obrigado, Jesus. Nós chamamos. Amém.